Bom, tá gravando a aula. Hoje a nossa aula, ela é um pouquinho diferente, né? É considerada como uma aula de revisão ou tira dúvidas ou informações para avaliação do primeiro bimestre que vocês vão realizar de hoje para amanhã, tá? A avaliação vai seguir da seguinte forma, e eu vou falar agora no começo dela e daqui a pouco eu vou falar de novo, tá? A avaliação é uma atividade, vai ser uma atividade escrita, uma atividade que ela não vai ser de desenho e ela é excepcional se fosse nossa aula normal, tá? Se nós tivéssemos aula presencial e normal, essa avaliação estaria sendo feita na prática, como um desenho que vocês me entregariam. Provavelmente alguma coisa impresso, ou no máximo um PDF gerado no fim da prova no meu e-mail, tá? É assim que sempre funcionou na disciplina de desenho auxiliado por computador. E, excepcionalmente, nesse semestre, por conta aí do isolamento social, das aulas que não seguem 100% práticas, eu não pedi que vocês, para efeito de prova, me entregassem um desenho, tá? Se nós tivermos aulas presenciais no segundo bimestre, isso vai acontecer, tá? E a gente vai se equipar um pouquinho antes disso, durante as aulas, para que vocês tenham a expertise de realizar essa prova, tá? Essa atividade vale 1.000 pontos, né? Que é a nota de prova do primeiro bimestre. Quem não realizar, quem se ausentar, tem a possibilidade de pedir a segunda chamada posteriormente, né? Como é feita quando a prova é presencial. E alguém está falando, o Hudson, que não está conseguindo entrar na aula. O link é o mesmo, gente. Alguém fala com ele aí no grupo? Não está pedindo autorização, nada disso. Não sei por que ele não está conseguindo entrar. Então, quem não fizer a prova hoje tem a possibilidade de pedir uma segunda chamada e lá no fim do semestre fazer aquela segunda chamada que provavelmente já seja escrita ou, né, não sabemos como vai acontecer aí o nosso processo de retorno às aulas, tá? Aí vocês terão mais 1.000 pontos de nota de trabalho, né? Que elas foram subdivididas em 4 trabalhos que vocês fizeram ao longo do bimestre, tá? O primeiro trabalho foi feito um fichamento da NBR 10068, que valia 200 pontos. E vocês me entregaram, eu passei, acho que na primeira ou na segunda aula, vocês me entregaram, valia 200 pontos. 12 alunos me entregaram. Na lista de chamada da turma de vocês, vocês têm 45 alunos na lista, fora os alunos que ainda têm problema de matrícula, que ainda tem problema de grade, ou seja, segundo a informação que eu tive, são mais de 60 alunos. Ou seja, dos 60, 12 me entregaram o trabalho. Já foi lançado faz tempo. Depois, eu dei para vocês, ensinei vocês a fazer o arquivo template, né, a extensão DWT, e pedi que vocês, numa data específica, me mandassem por e-mail esse arquivo template. Ele valia 250 pontos e eu recebi 5 trabalhos, tá? Eu recebi 5 trabalhos. Aí, no dia 9 de abril, já aqui nas nossas aulas online, né, ao vivo, remotas, eu ensinei vocês a gerar as pranchas, configurar o layout e fizemos alguns objetos utilizando os comandos, né, de desenho, de modificação, de utilitários. E eu pedi que vocês, então, gerassem um arquivo na prancha A4, em PDF, valendo 250 pontos, tá? Essa última semana, acho que os últimos 10 dias,
o meu e-mail corporativo deu problema. A minha senha expirou e eu não estava conseguindo logar de novo. Eu tive que fazer uma reclamação lá no nosso TI. E só ontem eu tive esse retorno. Então, eu não conseguia acessar o e-mail da empresa, né? O e-mail corporativo da Anhanguera. Então, só hoje, ontem eu consegui esse acesso e hoje eu baixei os trabalhos. Então, a impressão A4 valia 250 pontos, eu recebi os trabalhos e eles valiam 250 pontos, já falei, né? Desculpe. Eu recebi somente 9 trabalhos, tá? Já corrigi, já lancei, já está no sistema. E aí, por fim, nós tivemos a última aula dia 14, né? Semana passada nós não tivemos essa aula ao vivo, porque foi feriado, 21 de abril, e eu tinha comentado com vocês na aula do dia 14, que eu conversaria com a coordenação para saber como ficariam as notas de trabalho, porque como teria mais aulas na sala, ainda estava programado um último trabalho. E se eu fosse cancelar esse último trabalho e alterar as notas, eu teria que retificar as notas de todos os alunos. Isso demandaria muito tempo, muito trabalho. O coordenador tem que validar cada uma das retificações. Então, a orientação que eu recebi foi para aplicar, mesmo sem a aula, pelo AVA, esse último trabalho para vocês. Então, aí eu já vou começar a dizer algumas coisas que precisam ser reforçadas nas nossas aulas, tá? A primeira, independente da aula ser aqui no chat, né, aqui na plataforma remota ou presencialmente, a nossa forma de contato oficial é no AVA e, em último caso, por e-mail, tá? Quando vocês me enviam um e-mail pelo AVA, ele chega no meu e-mail corporativo, tá bom? Eu disponibilizo para vocês lá no plano de aulas, tem gente que fala que não encontra, tá lá no cabeçalho do plano de aulas, tem lá o meu e-mail corporativo e o meu WhatsApp. Pode me mandar o WhatsApp? Falei isso lá na primeira aula. Pode, gente, senão não disponibilizaria. Mas eu respondo normalmente as mensagens de WhatsApp em 2 situações. Na primeira, quando eu estou desocupada, né? Porque durante o dia eu estou trabalhando normal, então eu não tenho muito tempo de ficar olhando as mensagens de todos os alunos. Eu dou aula 6 dias por semana, né? Imagina quantas mensagens chegam. Então, eu filtro e respondo aquelas que realmente o aluno precisa da minha ajuda, né? E em alguma situação muito específica, às vezes eu não consigo nem olhar e fazer esse filtro, né? E eu só vou conseguir olhar no horário da aula mesmo. E quando o aluno esgotou as possibilidades dele e aí não está conseguindo evoluir e aí me pede uma ajuda. Mas o que ainda tem acontecido são alunos que mandam mensagem no WhatsApp antes sem consultar o AVA, sem olhar o trabalho, sem assistir as aulas que foram gravadas, tá? E eu não vou, gente, não é que eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque eu não tenho disponibilidade e nem horas-aulas disponíveis para dar aula particular, tá? Tem aluno que me manda mensagem, professora, eu não consigo acessar o link da aula. Nós já fizemos, acho que essa é a 5ª aula ao vivo. O link está lá na aula 1, disponível. Estou vendo aqui, ó, Hudson estava com problema de entrar, a Abimael ajudou. Entre vocês se ajudam, gente, mas não vale mandar uma mensagem para mim, pedindo para eu mandar o link da aula. Oi, quem está chamando? Eu também tive algum problema com as 2 aulas, não ter entrado aí com vocês aí também, mas eu não estou no grupo. Estou ouvindo, Alexandre, eu não estou ouvindo. Fala um pouquinho mais. Eu tive problema para entrar no link também. Tive esse problema, só que essa turma aí, pelo menos eu, não estou incluído em algum grupo aí com vocês, assim, na aula de desenho assistido, para mim poder estar enviando mensagem. Então, Alessandro, essa questão de grupo de WhatsApp não é responsabilidade minha. Eu não sei se você tem contato com algum dos alunos, eu sei que vocês têm grupos de WhatsApp, tem grupos que os professores participam,
tem grupos que vocês são só de alunos. Eu já participo de uns 20 grupos de WhatsApp, então quanto menos me incluem, é melhor, porque eu não consigo, eu nem dou conta de responder. Então, essa questão de estar logado no WhatsApp e ter a responsabilidade de mandar algum link pelo WhatsApp, eu não tenho essa responsabilidade. Às vezes eu encaminho para um ou outro aluno que sempre me manda mensagem e eu peço para vocês postarem no grupo para reforçar. Agora, o caminho de acesso é o AVA, tá? Agora, se você ou qualquer outro aluno esteja com problema de acesso no AVA, aí vocês têm que contactar o coordenador, porque aí existem vários problemas pelos quais vocês podem não estar conseguindo acessar o AVA. Desde problema no próprio sistema, agora mesmo eu tentei acessar meu AVA para pegar um material e não estava acessando, a gente também tem problema no AVA. Então, às vezes está sobrecarregado, e aí você tem que tentar depois. Às vezes tem algum outro tipo de problema, às vezes a grade não foi acertada, às vezes a pessoa tem problema de matrícula e não se rematriculou, portanto, não tem acesso ao AVA. E entre vários outros problemas que a gente, professor, não consegue controlar, tá? Então, quem tiver com problema de acesso, precisa procurar a coordenação, procurar a secretaria para saber qual é o motivo de não conseguir entrar no AVA. Por exemplo, quem não conseguir acessar o AVA, quem estiver com problema de acesso no AVA, não consegue realizar a prova hoje. Vai ter que fazer segunda chamada lá depois, tá? Então, não deixem, eu tenho falado isso lá desde a primeira aula, não deixem para a última hora vocês verificarem que não estão conseguindo acessar o AVA. Nós temos possibilidade de tirar relatórios do AVA. E eu entrei essa semana, ontem, hoje, tem alunos que fazem essa disciplina comigo que nunca acessaram o AVA, nem para uma consulta de disciplina no AVA. Então, eu não sei se o aluno nem sabe que tem aula comigo, se é totalmente displicente, ou se está com problema o bimestre inteiro e não procurou a sua coordenação. Eu só sei que vocês, um serviço está sendo prestado para vocês e as pessoas que não estão acessando estão pagando por esse serviço da mesma forma, porque se vocês não acessarem, a faculdade não vai descontar o boleto da mensalidade de vocês. Então, é um serviço que está sendo oferecido e que vocês não estão acessando. Então, deem uma conferida depois se estão com problema de acesso. Tá? Eu estou falando isso porque nas últimas semanas, quando intensifica, não estou falando para um aluno, não estou falando para você em específico, Alessandro, porque a gente conversou agora há pouco, mas eu recebo muitas mensagens, tá? Pedindo ajuda que vocês poderiam ter procurado primeiro lá no AVA, e aí, às vezes, por preguiça, por descaso, querem me pedir ajuda no WhatsApp achando que eu vou cortar o caminho, e eu não vou cortar o caminho. Primeiro, porque o caminho de vocês é assistir às aulas, se não assistir a gravação das aulas, ver o material complementar que vocês têm à disposição, e me procurar se tiver uma dúvida, né? A parte, não, ai, professora, eu perdi a sua aula, como é que eu faço para começar do zero? Tem alguns bons exemplos nesse semestre. Nós temos aí, acho que 2, 3, 4 alunos que vieram de transferência, que vieram, que a gente chama de tardios, que chegaram depois na turma e me procuraram por e-mail ou por WhatsApp, não tem problema, e eu orientei que entrassem no AVA e seguissem a sequência do plano de aulas e a sequência das aulas gravadas. Porque a partir do momento que nós começamos a assistir às aulas gravadas, eu fiz a revisão de tudo que tinha sido feito lá na aula presencial. E pela né? Então, e outros disseram que entraram depois, mas não fizeram nenhum tipo dos trabalhos, nem os anteriores e nem os de agora. Então, cada um tem uma forma de trabalhar com o material que tem à disposição, tempo disponível, né? Então, por isso que eu pedi que cada um, de forma separada, me procurasse para saber como fariam as atividades que não sabiam, que não tinham feito, que não tinham realizado, tá? Então, se uma pessoa que nunca assistiu uma aula, nunca me viu presencialmente, conseguiu acessar, conseguiu configurar os arquivos, conseguiu gerar o que precisava, é porque conseguiu,
Professora, nós não estamos ouvindo. Quem está falando? Ah, vocês não estavam me ouvindo porque alguém ativou o meu mudo. E aí, é o Gilberto, né, que falou. E aí eu não vi que eu estava sem microfone. Quando ativar, a gente ativa o seu mudo, né? Se ativar o meu, vocês não vão me ouvir. Então, quanto aos trabalhos, é isso. Eles foram lançados, tá? Quem me entregou depois estava com as questões particulares de grade, de entrar depois, eu recebi os trabalhos e lancei. E quem ainda não me procurou, não dá mais tempo para o primeiro bimestre, tá? Quem não entregou os trabalhos vai estar lá como não entregue e vai somar a pontuação daquilo que entregou, tá? Entregar o trabalho não garante que você vai tirar aquela pontuação, tá? E aí eu vou falar um pouquinho agora como efeito de revisão para a atividade de vocês hoje e com o exemplo da entrega do último trabalho. Quando a gente recebe um arquivo por e-mail, se é um arquivo PDF, eu olho exatamente aquele arquivo que foi gerado o PDF, sem tirar nem pôr. Se tiver com cor, se tiver errado o texto, se tiver correto, né? Da forma como vocês mandaram gerar o arquivo PDF, que é o arquivo de impressão, é aquele que eu recebo e que eu avalio, tá? Então, por exemplo, o arquivo que vocês mandaram, que foi em PDF, que era aquele arquivo que tinha a prancha, né, a folha de desenho A4, que tinha o carimbo preenchido, margem e carimbo, todo preenchido, e que tinham alguns objetos que vocês treinaram para desenhar, foi isso que eu avaliei. Não avaliei a condição do desenho, nada disso. Sim, se o trabalho de vocês considerava tudo isso que eu pedi, tá? Se alguém, por algum motivo, não tirou os 250 pontos, é porque faltou alguma coisa. Se tiver dúvidas, me procure depois por e-mail, tá? Eu prefiro por e-mail, gente, porque tem gente que me manda o WhatsApp e que não tem paciência de esperar eu responder. E aí me manda o dia inteiro mensagem até brigando comigo porque eu não respondi o e-mail mandando ponto de interrogação. Fora do horário de aula, eu não tenho obrigação de responder o WhatsApp. Eu respondo por empatia, eu respondo por comprometimento. Então, quem preferir me mandar uma mensagem por WhatsApp, aguarde a minha resposta, tá? Pode perguntar com educação, professora, a senhora viu minha mensagem, mas não cobrar achando que eu trabalho para vocês 24 horas por dia, que não é assim, né? Estou falando, peço desculpa até para quem nunca fez isso e está ouvindo aqui de graça a reclamação da professora, mas tem acontecido com muita frequência. Então, para eu não falar separado, né, eu estou falando de forma geral para vocês, tá? No trabalho da última semana, ele serviu para mim como vários termômetros, né? Então, como nós não tivemos aula presencial dia 14, o que eu fiz? Lancei, acho que por volta do dia 20. Como eu já tinha explicado para vocês na última aula, nós tínhamos feito a revisão, eu passei para vocês aquele primeiro projetinho do banheiro, fiz junto com vocês, então a última aula do dia 14, ela foi uma revisão onde eu revisei tudo que nós fizemos e ainda desenhei o banheiro para vocês, né? Junto com vocês, compartilhando a minha tela do AutoCAD e explicando como seria feito. E eu pedi que vocês fizessem para treinar, mas não pedi que vocês me entregassem nada. E aí, quando eu conversei com a coordenação acerca da soma dos trabalhos do bimestre, eu decidi que esse projeto do banheiro seria o projeto do último trabalho, valendo 300 pontos. Então, eu fiz uma postagem no AVA, solicitando que vocês enviassem até o dia... Aí, como eu mandei, acho que foi, não sei se foi dia 19 ou 20, eu dei 6 dias ainda para vocês me mandarem esse trabalho. E falei que vocês poderiam me mandar até as 22h15 do domingo, tá? E aí, com essa informação, como foi um trabalho que eu pedi fora da nossa aula gravada, eu não teria obrigação de fazer isso, mas assim mesmo, na intenção de não querer dificultar nota para ninguém, nem ferrar ninguém,
Eu ainda mandei, normalmente eu mando pro Hudson e para a Isabela, que são 2 alunos que sempre me mandam mensagem no WhatsApp para tirar alguma dúvida. Eu pedi que os 2 postassem no grupo que vocês têm. Se todos estão no grupo, eu não sei. Quem não estiver no grupo e quiser participar do grupo, aproveita o chat aqui dessa aula e posta aqui no chat, ó, abre aqui na pastinha aqui e digita o e-mail, ou, desculpa, o telefone, o WhatsApp, e pede para adicionar. Não sei quem é administrador do grupo, eu não faço parte do grupo, tá? Mas se a pessoa se sentir mais confortável de receber mensagem, arquivo, a troca que vocês fazem, peçam para serem incluídos no grupo. Eu sei que vocês têm um grupo aí da turma, tá? Então, eu reforcei, além de mandar no AVA, eu reforcei o pedido que eu tinha lançado o último trabalho no AVA. Então, quem não tem o costume de acessar o AVA pelo menos uma vez por semana para ver se tem uma novidade, se tem uma atividade, criem o hábito de fazer isso. Nessa atividade, excepcionalmente, eu fiz isso, nas próximas eu não vou mandar, tá? Até mesmo para saber quem é que está acessando o canal de comunicação da nossa disciplina, tá? Então, eu solicitei que vocês me enviassem em DWG, né, na extensão DWG, o arquivo do banheiro que vocês executaram, valendo 300 pontos. Esse banheiro, ele tinha que estar com as configurações que nós já fizemos no arquivo, né? Porque vocês pegam o arquivo template, fazem todas as configurações nesse arquivo, e aí vocês salvam um arquivo DWG para começar a desenhar. Então, as configurações que já foram realizadas, elas têm que estar presentes nesse arquivo DWG, em todos que vocês vão fazer. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou mostrar isso de novo para vocês. Eu recebi 10 projetos. Dessa vez, ninguém me entregou fora do prazo, que já aconteceu. Quando passa do prazo, eu anulo aquele envio do trabalho. Eu recebi todos até o domingo às 10 da noite, acho que o último foi às 9. Aí eu baixei esses trabalhos hoje também. E aí eu abri um por um para corrigir. Qual é a primeira coisa que eu observei, que é a primeira revisão para vocês? Lá na nossa primeira ou segunda aula que nós tivemos na sala de aula, eu combinei com vocês, eu passei uma regra da forma como eu queria que os arquivos fossem nomeados, né? Então, a forma de nomear o arquivo é a minha forma, tá? Então, eu pedi essa regra para vocês. É a forma como eu organizo os meus arquivos. Se fora dessa aula vocês não concordarem com essa forma de nomear os arquivos, tudo bem. Vocês vão criar o padrão de vocês. Então, o meu padrão é ano, mês e dia, tá? Então, do ano 2020, underline 04, underline 28, underline de novo, underline ou espaço, ou tudo junto, porque não aceita alguns caracteres, né? O nome de vocês, então, um nome e um dos sobrenomes, pelo menos, e o nome do projeto. Então, no caso desse projeto, seria 2020, 04, 26, Denise Simões, banheiro 1, banheiro 01, tá? Então, é a primeira coisa que eu analisei nos arquivos, que o arquivo fosse na extensão DWG e que ele tivesse a nomenclatura correta. Os alunos que não me entregaram na nomenclatura correta, eu respondi os e-mails dizendo que não estavam corretos, tá? Perde algum ponto? Perde, gente. Se tem uma regra para entregar um arquivo e ele não está correto, quer dizer que ele está fora do padrão. Outra coisa que é considerada fora do padrão e também perde nota. Eu pedi para vocês me mandarem o arquivo em DWG. Se vocês mandam em PDF, se vocês mandam em DWT, se vocês mandam em backup, vocês estão mandando em extensão incorreta, diferente daquele formato que eu pedi. Ou então, quem manda em duas extensões. Eu não sei se eu mando em DWG, ou se eu mando em DWT, ou se eu mando em PDF, então eu vou mandar os 3. Porque daí um deles vai estar correto. Não está correto, tá? Perde nota se fizer isso. Por quê? Se vocês me mandam numa extensão diferente do que eu solicitei, ou mais de uma, eu não sei se vocês estão me mandando 2 arquivos porque vocês não sabem qual é o correto, ou se vocês me mandaram errado,
né? Eu preciso do arquivo que foi solicitado. Então, não precisa encher linguiça, mandar 10 anexos, porque vocês perdem nota. Isso já aconteceu lá no primeiro arquivo template, eu expliquei e falei que a partir de lá perderia nota se mandasse extensão errada, tá? Então, foi outra forma também de desconto de nota se alguém teve desconto. E, por fim, a mais importante é a que eu vou abrir a tela agora para mostrar para vocês e revisar, é que dos 10 arquivos que eu recebi, 6 arquivos não abriram. E eles não abriram quando eu abro um arquivo que ele está com uma versão superior àquela versão que eu estou trabalhando, eu não consigo abrir o arquivo. Eu expliquei isso já em aula para vocês. Como que a gente se garante que não vai ter problema de enviar esse arquivo e receber, independente da versão do AutoCAD que a outra pessoa está usando? Porque a minha versão que eu trabalho no meu computador, que eu corrijo os trabalhos, é um AutoCAD 2016. Por quê? É um notebook que tem menos memória, então eu coloco um AutoCAD mais leve para não sobrecarregar o meu computador. O computador que eu trabalho no escritório tem o AutoCAD 2019. Então, a hora que eu recebo os arquivos desses 10, se vocês trabalharam no AutoCAD para gerar o banheiro acima do 2016 e não configuraram o salvamento para menor que 2016, ou menor que pelo menos 2016, né, que é a versão que eu estava trabalhando, o arquivo não abre e ele me dá uma mensagem que ele está numa versão superior ou diferente daquela que eu consigo abrir, e eu não consigo abrir o arquivo. Então, eu não consegui avaliar e eu não consegui analisar o projeto de vocês. E eu respondi a cada um desses 6 alunos com o print da tela, dizendo que eu não consegui e comprovando no e-mail que eu não consegui abrir o arquivo. Portanto, por mais que a pessoa fez o banheiro 100% correto, ele não teve nota no banheiro, não conseguia abrir o arquivo, não conseguia avaliar o arquivo. Então, se o arquivo é digital, ele tem que abrir para mim, independente da versão que vocês trabalham. E aí, acho que provavelmente todos esses alunos que me entregaram um arquivo sem abrir, valendo 300 pontos, eu considerei 50 pontos pela nomenclatura e envio do arquivo. Ainda nem dei 0, tá? Na prova, se acontece de vocês não me entregarem um arquivo, se o e-mail não chegar, se não conseguir imprimir o arquivo, tira 0. Eu já expliquei isso para vocês, porque o produto final ele tem que acontecer, eu tenho que abrir, né? Vocês têm que mandar e eu tenho que receber. Teve alguns alunos que eu mandei esses retornos hoje, lá por volta das 5h30, 6 horas, e eu vi que alguns alunos até já me responderam um e-mail, professora, mas eu tentei. Então, eu falei que aqui na aula eu explicaria para vocês até como efeito de revisão de um refino, tá? Eu não vou revisar tudo, porque aula passada nós revisamos todo o processo. Nós demoramos 3 horas e eu revisei tudo com vocês e ainda executei o projeto do banheiro. Então, eu falei para vocês, estudem para a prova, estudem para a revisão da última aula. Quem assistiu a aula sabe tudo que vai acontecer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes que podem ser questões da prova, que eu nem me lembro agora, ou que não podem, mas que precisa estar correto no feitio de vocês aí dos arquivos no AutoCAD, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela, que eu já estou com o meu AutoCAD aberto. Só me responde aí, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela do AutoCAD? Me fala um aí, por favor, só para eu saber se está ok. Sim. Sim, né? Tá, então eu vou voltar para lá. Essa minha tela do AutoCAD, ela é o meu arquivo DWG da aula passada, né? Foi aquele arquivo do banheiro que eu gerei e finalizei ele com vocês. Alguns dos arquivos que eu não consegui abrir,
eu tenho quase certeza do que aconteceu para eu não conseguir abrir o arquivo de vocês e pelo qual o arquivo de vocês veio sem configuração para mim. O que acontece? A hora que eu estou com esse arquivo aberto, ele está escrito aqui em cima, ó, Autodesk, AutoCAD 2016, que é a versão que eu trabalho aqui no meu notebook, que eu recebo os trabalhos. A nomenclatura é essa, para quem não entendeu, ó, 2020-0414, Denise Simões.dwg. O ponto .dwg é a extensão do arquivo de desenho, que automaticamente já salva, né, quando eu salvo nessa versão. Quando eu comecei a trabalhar esse arquivo, eu expliquei para vocês que eu não abriria um AutoCAD do zero, eu não abriria uma aba do AutoCAD do zero, porque eu preciso daquelas configurações prévias que eu já realizei lá no meu arquivo template. Lembra quando vocês fizeram o arquivo template de vocês, que é o DWT? Eu falei para vocês que todas as informações importantes que precisam estar setadas para que qualquer arquivo do AutoCAD que vocês abram, ele esteja configurado e eu não precise configurar ele de novo. É para isso que serve o arquivo DWG. É um arquivo mãe, né? A extensão do DW... Falei DWG, mas falei errado, perdão. O arquivo DWT, T de tatu, T de template, né? Por isso que ele tem essa extensão. DW é a abreviatura de drawing, né, em inglês, e o T é o template do desenho, é a base do meu desenho. Então, eu venho explicando para vocês, desde a primeira aula, as diferenças das extensões dos arquivos, né? Então, nós temos lá o DWT, que é o template, o DWG, que é o do desenho, o DWF, que é um arquivo que eu gero para alguém avaliar algum projeto meu e retornar com informações, com carimbo, no próprio projeto. Essa extensão DWF é muito utilizada lá nos arquivos de prefeitura, quando a gente encaminha um projeto online para provar. A extensão BAK, que é o backup, é aquela extensão que salva para a gente ter uma reserva do arquivo, se tiver algum comprometimento. O DXF, que é aquela versão do arquivo que eu consigo fazer uma conexão com outros programas de desenho que usam a base do AutoCAD. A gente viu isso e acho que em várias aulas gravadas anteriores tem isso com mais detalhes, né? Então, qual é sempre a sequência? Eu vou abrir o meu arquivo template, abro então aquele meu arquivo DWT, o mais atualizado, onde eu tenho todas as minhas configurações prontas. E aí eu salvo, então abro a minha versão do meu arquivo template. Antes de começar a desenhar, eu venho aqui no Prisma do AutoCAD. Então imaginem que o meu arquivo template que está aberto, tá? Eu não vou abrir o meu template agora do zero, porque eu não vou começar um projeto novo. Mas se fosse o meu template aberto, eu não começo a desenhar nele. Vocês nunca vão desenhar na tela do model, na tela preta do arquivo template. A única coisa que vai estar pronto no template de vocês são as pranchas lá no layout, tá? Para ajudar vocês aí com a configuração de pranchas de desenho, né? Além de configurações. Então, vocês vão abrir o DW. Toda vez que eu falar assim, ó, comecem um novo projeto. Então, a hora que vocês começaram esse projeto do banheiro, o que vocês deveriam ter feito ou fizeram, ou quem não fez, fez errado? Abre o arquivo DWT, template, entra aqui no Prisma do AutoCAD e dá uma opção salvar como. A hora que eu clico na opção salvar como, eu salvo. Eu acho aqui que meu AutoCAD está dando uma piscada aqui, não sei se está com algum problema. Eu abro o arquivo e acho a extensão DWG aqui embaixo, porque como ele está em DWT, né, ele tá assim, né, ó, em DWT, ele precisa vir para a extensão DWG. Então, eu venho aqui no DWG e salvo o arquivo com a data de hoje. Então, vou colocar aqui, ó, 2020, underline 04, underline 28, meu nome, e vou colocar banheiro ainda.
né? Então, eu vou salvar num lugar lá que eu conheço, numa pasta que eu conheço, um arquivo DWG, olha lá em cima, ó, 2020-0428, Denise Simões Banheiro, DWG, que ele foi aberto a partir do meu arquivo template. Qual é a diferença quando eu faço isso no meu projeto? Todas aquelas configurações que vocês previamente realizaram no seu arquivo template, elas automaticamente vêm para esse arquivo DWG, antes de eu desenhar qualquer coisa. Quais são essas configurações? A primeira coisa, as pranchas de desenho. Então, o que é a primeira coisa que vocês têm que olhar? Se há lá, prancha A4, A3, A2, A1, A0, que eu desenhei, se elas vieram automaticamente. Se eu salvo um arquivo DWG a partir do meu arquivo mãe e ele não vem com as configurações, algum problema deu. O AutoCAD não é um problema, não é um programa autossuficiente, ele dá problemas. Pode ser que, se vocês estiverem com problemas persistentes no AutoCAD, pode ser que vocês estejam com problema nesse arquivo mãe. Se eu tiver com problema no arquivo mãe, se eu perceber que eu estou executando várias funções e o meu arquivo mãe não está respondendo, vocês vão ter que fazer um do zero. Ah, como que eu faço do zero? Fazendo, vocês sabem fazer. Ah, eu esqueci. Volta lá na primeira aula e acompanha tudo que eu tenho que configurar para o meu arquivo template acontecer. Por quê, gente? Porque se o meu arquivo template estiver errado e eu salvo uma versão do DWG, ele fica errado, tá? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa vai começar a trabalhar num novo projeto, que é o caso desse banheiro que eu passei para vocês, e ao invés de abrir o arquivo template, que já está todo configurado, e salvar uma versão DWG com a data de hoje, o nome do projeto, abre um AutoCAD do zero. Vem aqui e coloca assim, ó, novo desenho. Se fizer isso, ele abre uma outra aba do AutoCAD, ó. Ele vai abrir uma outra aba. Só, ou então se eu venho aqui em cima e dou um maisinho, que ele vai abrir uma nova aba, ele abre, ó. Eu tenho um novo desenho aberto. Só que esse novo desenho, ele não deriva daquelas configurações que eu fiz no AutoCAD. Olha a diferença, eu vou mostrar para vocês, ó. Tô com o meu arquivo aberto, com a data de hoje, que ele veio do meu template. Então, o que eu tenho que olhar a primeira coisa? Eu vou entrar aqui no Prisma, utilitários de desenho, e vou lá nas unidades. Lembram dessa primeira configuração? Abre essa telinha de unidades. O meu arquivo, ele tem que vir, o meu DWG, ele tem que acompanhar aquela configuração inicial que vocês fizeram. Então, decimal, precisão de 2 casas depois do zero, tanto para o comprimento quanto para os ângulos. E o mais importante é que a unidade do desenho tem que estar em metros, tá? Algum dos arquivos, acho que 2 arquivos desses 10 que eu recebi, eles abriram. Só que eu percebi que o arquivo não estava com as configurações do template. E aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui nas unidades de desenho, como eu abri aqui para vocês, e eu vi que a configuração não estava feita. Ou seja, provavelmente a pessoa abriu um novo arquivo e não acompanhou aquelas configurações lá do template, tá? Qual é a outra configuração que é essa que dá problema quando vocês enviam um e-mail? Lembra aqui na chave, né, que eu clico aqui embaixo, ó, na barra de tarefas, eu sempre esqueço o nome dessa chave, eu falo chave de fenda e é errado, chave de grifo, essa chave aqui, essa ferramenta, essa chavinha, ela representa que é uma ferramenta, e ela é um atalho para função opções, né, então se eu clico aqui, eu venho em opções, e ele me abre uma super caixa de configuração, de opções, né, e aí nós vamos, desculpa que eu não sei o que está acontecendo hoje, meu AutoCAD aqui está aparecendo uma luzinha de Natal, está piscando muito, mas na terceira aba, que é abrir e salvar, é aqui que o arquivo de vocês precisa estar configurado. E olha lá, hoje está ruim de enxergar, mas se vocês olharem lá na aula passada gravada, vai ter essa mesma informação. Salvar arquivo como desenho do AutoCAD DWG 2013.
Por quê? Porque é muito difícil alguém trabalhar com uma versão anterior da 2013. Então, se eu coloco automaticamente para todos os meus arquivos do AutoCAD salvarem na versão 2013, coloco aplicar, né? Independente de qual versão do AutoCAD eu utilize para fazer o meu projeto, quando ele salvar, seja automaticamente ou não, ou quando eu venho aqui no disquetinho e salvo, ele salva na versão 2013, ou seja, se eu mandar para qualquer pessoa, independente da versão que a pessoa use, ele vai abrir. Se a pessoa de lá também tiver essa configuração feita no AutoCAD, a hora que ela salvar de lá e me mandar, eu também abro. Então, se vocês trocam arquivos DWG com outras pessoas, outros usuários, fornecedores, empresa de plotagem, pessoas que fazem outros trabalhos complementares e vocês receberem dela uma versão que não abre para vocês, vocês têm que ensinar essa pessoa a fazer essa configuração em opções, porque daí vocês trocam com tranquilidade. Então, por que eu não consegui abrir aqueles arquivos? Porque eu nem sei em que versão vocês fizeram. Então, quem me mandou com versão acima do 2016 não conseguiu, eu não consegui abrir o arquivo e eu não conseguiria aqui no meu computador. Eu teria que enviar de novo para vocês, aí vocês teriam que salvar o arquivo pelo menos em 2016 e me enviar. Mas eu corrigi os trabalhos depois da data combinada, certo? Que eu também não tenho que corrigir ele antes. Olha a diferença quando eu abro uma nova aba de desenho sem passar pelo meu template. Se eu vou lá, ó, na mesma configuração de desenho, unidades, a hora que eu abro, ele não, aqui acabou que não está, por acaso ele está com a mesma configuração, mas às vezes ele está, é porque o meu computador já é setado para metros, mas aí ele vai vir com outra configuração. Então, quando vocês abrem uma tela nova de desenho, às vezes ele não tá, ele não salva com a mesma configuração do arquivo template. Então, eu acredito, Denise, que esses 6 trabalhos que eu recebi que não abriram, ele tem 3 classificações. Ou é algum aluno que não configurou o seu template, ou algum aluno que configurou o template a hora que mandou salvar o DWG deu algum problema, não salvou corretamente, ou algum aluno, que eu acho que é o mais provável, que começou a fazer o banheiro de um projeto DWG do zero. Esqueceu as configurações anteriores. Está errado? Não. Vamos supor que... Deixa eu só terminar o raciocínio, aí quem me chamou já responde, já pergunta de novo. Ai, já perdi o raciocínio. Esperem eu terminar o raciocínio, aí vocês me chamam aqui para perguntar, porque senão eu me perco onde eu estou falando. Quem mandou... Pergunta agora, porque eu já esqueci que eu ia falar, depois eu vou ter que relembrar. Quem está perguntando? É o Abimael. Se eu abrir uma nova aba ali embaixo, ele perde a configuração na próxima aba? Eu tenho que configurar novamente? Uma nova aba embaixo onde? Embaixo, embaixo é no layout. Em cima é no desenho. Embaixo. Oi? O seu tá 0 embaixo. E você abrir mais... A aba de baixo, Abimael, ela é sempre um novo layout. Tá vendo que eu tô clicado aqui em cima do novo layout e ele já até abre aqui o texto? Ó, novo layout. Se eu abro aqui, ele perde aquela configuração. Ó, se eu abro esse layout, ele não tem a prancha configurada, ele já vem com o viewport pronto aqui, tá vendo? Ó? Então, se eu abro um novo layout, eu tenho que vir aqui e fazer a prancha de novo, configurar ele do zero, tá? Ele só assume aquelas configurações, aquelas que eu fiz. Só que essas abas de baixo, vocês nunca vão desenhar na aba de baixo, vocês sempre vão desenhar na aba de cima. Então, eu vou até deletar aqui, ó, excluir, tá vendo? A aba de baixo, ela só serve para deixar os layouts que eu preciso prontos, tá? A aba de cima, se eu abro uma nova aba aqui em cima, ele me abre um novo desenho. Só que abrir esse novo desenho, ele não está ligado lá no meu arquivo template. Então, eu não consigo garantir
que esse arquivo foi realizado, que esse desenho vai ser realizado num arquivo que está todo configurado, tá? Às vezes ele configura igual, às vezes ele não configura igual, tá? Então, vocês não podem contar com a garantia de... Desculpa. Que vão abrir uma nova aba aqui em cima e o desenho vai receber as configurações. Então, sempre precisa abrir o arquivo template e salvar a partir dele um arquivo DWG. Então, eu acredito que esse foi o seu caso, Abimael. Você não conseguiu desenhar naquele arquivo DWG que você começou a fazer, a hora que você abriu uma nova aba, ele abriu uma nova aba sem configurações. Esse é um caminho para fazer um projeto quando a gente está com algum problema? É. Só que se eu abro uma nova aba, a primeira coisa que eu tenho que analisar é olhar se o arquivo está com as configurações. Então, eu tenho que ir lá, abrir uma nova aba, deixa eu ver se a unidade está configurada, deixa eu ver se o salvamento está configurado, para garantir que esse arquivo de vocês esteja conforme as configurações que vocês utilizam. Só para ter um exemplo, na prova, normalmente eu deixo vocês levarem um arquivo template num pendrive, no HD, aí vocês salvam ele lá na área de trabalho lá do computador da faculdade, tiram o pendrive e eu deixo vocês realizarem a prova com a setagem de vocês pronta. Mas sempre acontece um aluno que esquece e eu não deixo emprestar de um aluno para o outro, que o template dá algum problema. Então não vai conseguir fazer a prova? Faz, só que tem que configurar o template de novo. Então, é por isso que os alunos que chegam depois, os alunos que nunca assistem a aula, podem até pegar o arquivo do colega e não ter o trabalho de recomeçar, mas tem que aprender a fazer. Porque se o seu arquivo base der problema, você tem que saber em 5 minutos configurar um novo arquivo. Você não vai ter essa desculpa de não conseguir realizar um trabalho porque o arquivo, o template deu problema, tá? Então, eu acho, o que o programa não dá erro é se eu não conseguir abrir o arquivo com a mensagem que chegou e eu repliquei para todo mundo que deu problema, não existe a possibilidade de vocês terem trabalhado com um arquivo que estava salvo para ser configurado e ser salvo automaticamente na versão 2013 e ele chegar para mim e não abrir, já que meu AutoCAD aqui é o 2016. Então, depois, os alunos que eu respondi que o arquivo não abriu, abre aquele próprio arquivo que me mandou no seu AutoCAD e olha as configurações. Provavelmente, esse arquivo de vocês não está setado para salvar no 2013. E essa é uma configuração inicial básica. Independente se vocês façam só um banheiro ou se vocês fizeram todo o projeto, ele não abre o arquivo, ou seja, se é um trabalho para entregar, vocês não entregam, vocês perdem um contrato, o cliente não paga, o professor não olha a prova, não olha o trabalho. Então, é aquela configuração que tem que preceder qualquer coisa que vocês vão fazer no AutoCAD, tá? Então, eu dei nota pelo envio, dei nota pelo nome do arquivo, mas não consegui dar nota pelo trabalho que vocês mandaram, porque eu não consegui abrir a versão do projeto, tá? Então, tá aí a comprovação de que não é o meu AutoCAD que está com problema, porque 4 arquivos abriram e desses 4 eu consegui analisar o projeto, que foi enxergar esse banheiro feito, realizado com os layers separados, né? Então, layer parede, layer achura, layer porta, layer projeção de porta, layer sanitários, layer achura ou achura de paredes, layer janela ou esquadria, layer vidros. E mais o viewport, né? Se o meu VP, se o meu arquivo deriva do meu arquivo template, ele tem que ter o VP e ele tem que ter as pranchas aqui embaixo, tá? Então, se vocês olharem lá a nota, o trabalho valia 300 pontos, mas eu tirei 150 e eu tirei 200, provavelmente eu também respondi ao e-mail dizendo por que eu tirei tal nota, tá? Enquanto as aulas estiverem acontecendo dessa forma remota e vocês me enviarem arquivos por e-mail, eu, por obrigação, vou responder cada e-mail, dizer o motivo pelo qual perdeu uma nota ou que tem alguma coisa errada.
Quando as aulas voltarem para o presencial, isso vai ser falado em sala de aula. E eu só vou receber e avisar que recebi e explico na sala de aula, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha. Mas a maioria dos alunos que me entregaram e não abriu o arquivo são excelentes alunos que entregam os trabalhos em dia. Então, essa nota que vocês perderam neste momento vai servir para nunca mais vocês esquecerem de fazer essa setagem do AutoCAD de vocês, tá? Lá na prova B2, que vale 4.000 pontos, quem me entregar na versão correta e tirar 0, aí sim vai ser um problema grande, tá? Então, eu tenho certeza que essas pessoas que me entregaram e não abriram os arquivos não vão ter grandes prejuízos com nota, tá? Então, eu respondi, já lancei as notas, os 1.000 pontos de nota de trabalho estão lançados, e se algum aluno dos novos não fez os trabalhos, tiver alguma consideração particular, me manda um e-mail, copia o Rangel ou copia o Adelson, se for o seu coordenador, e a gente resolve de forma separada, tá? Para retificar notas, eu só consigo retificar com uma justificativa e com a aprovação do coordenador, tá? Então, esse foi o trabalho. Oi. Minha conexão caiu, fiquei um tempo aí fora. Deixa eu te falar, isso daí que você estava falando é para prova? Sim, também. Também é da prova. Tudo que eu estou falando, então, gente, a prova, ela engloba tudo que vocês aprenderam, tá? Então, só que vocês vão ter de hoje às 8h30 até amanhã às 8h30 para realizar a prova. Então, quem perdeu, igual você que perdeu a conexão, depois assiste a aula gravada, que eu vou disponibilizar assim que a aula for liberada, assistam, e não tem nada diferente do que a revisão da aula passada. Quem assistiu a aula do dia 14, faz o trabalho, faz tudo que a gente tem que fazer até o momento e responde as questões da prova sem maiores problemas, tá? São 8h10, eu ainda tenho que passar uma última informação e aí eu vou falar da prova, tá? Eu expliquei para vocês na nossa primeira aula ao vivo, vou até sair aqui do AutoCAD para vocês verem, eu não preciso mais olhar. Eu expliquei para vocês na primeira aula que nós fizemos aqui online, aqui nessa plataforma, que essa nossa disciplina, né, desenho auxiliado por computador, ou todas as outras disciplinas, que elas estavam seguindo dessa forma remota, porque o MEC possibilitou que as aulas que têm uma carga horária teórica, que elas podem ser aplicadas dessa forma à distância remota. As disciplinas que são 100% prática ou que têm uma carga horária prática, a carga horária prática não vai poder ser aplicada dessa forma remota. E aí eu expliquei para vocês que essa nossa disciplina de AutoCAD, ela tem 60 horas no semestre, e elas são classificadas com 20 horas teóricas, que englobam, inclusive, as horas de avaliação, e 40 horas práticas. Então, o que foi determinado pelo MEC? Essas 20 horas teóricas podem ser aplicadas aqui dessa forma remota. E as outras 40 aulas que são práticas só podem ser aplicadas na prática na aula. Então, eu super compreendo a dificuldade de vocês de aprender o AutoCAD à distância. Não é fácil, tá? Quem está aqui assistindo as aulas, participando, se esforçando, está tendo resultado. Eu estou vendo nos arquivos que vocês estão me mandando. Mas ninguém vai aprender sozinho. Tem gente que nem na aula está comparecendo, nem no AVA está acessando a disciplina. Então, a hora que as aulas voltarem lá para o presencial, vão ter que acompanhar de onde nós estivermos. Eu não vou ter tempo de voltar a ensinar do zero, né? Vai ter que pegar as aulas gravadas do mesmo jeito e aprender sozinho para chegar no ponto que nós estivermos. Não é justo com quem está nesse ponto da aula ter que esperar eu ensinar tudo de novo para alguém que não participou das aulas, né? Nossa carga horária já é pequena. Diante disso, o que eu vou explicar para vocês? E até semana que vem,
eu dou essa informação com mais certeza, mas só para a gente já se situar. Nós estamos no nosso 6º encontro teórico. Semana que vem, dia 5 de maio, vai ser o nosso 7º encontro teórico. Teoricamente, encerrando as 20 horas teóricas. Nós ainda não sabemos como vai ser a volta às aulas, que dia vai voltar, né? O decreto aí da prefeitura é até o dia 10 de maio, para a educação ainda não foi liberado. Na semana que vem, eu já conversei com os coordenadores, eles vão me dar um retorno semana que vem. Mas se o isolamento social for mantido, provavelmente semana que vem vai ser a nossa última aula à distância. E se a gente tiver que continuar em casa depois do dia 5 de maio, as nossas aulas não vão poder ser mais por essa plataforma, porque aí entram nas 40 horas práticas. Mesmo que a gente faça essa aula prática aqui, a gente vai ter que repor depois em sala de aula. Então, pra vocês terem uma ideia, eu dou aulas de projeto na arquitetura que são 100% práticas. A hora que saiu essa resolução do MEC, nós paramos a aula e elas vão ser repostas depois. Então, na semana que vem, vou explicar para vocês, se a gente vai prosseguir, se não vai, como estão essas determinações aí da legislação. Então, por enquanto, semana que vem ainda tem a aula e a gente vai terminar de cumprir a nossa carga horária prática, que são as 20 horas, teórica, tá? Que são as 20 horas. Sobre a prova, tá? Agora são 8h15, vocês vão começar a realizar a avaliação de vocês às 8h30. Então, como vai ser essa prova? Repito, como eu falei lá no começo da aula, não vai ser uma atividade de desenho. Vocês não vão realizar um desenho e me enviar, que é o que normalmente acontece. Então, eu elaborei uma prova sobre a plataforma de quiz, né? Sobre questões. São questões de alternativa, não tem nenhuma questão aberta. Essa prova vale 1.000 pontos. Essa prova vale 1.000 pontos e ela tem 8 questões. Tem uma única alternativa correta para cada uma das perguntas. Só que tem pergunta que está perguntando correto e tem pergunta que está perguntando falso. Tem enunciado que detalha a questão e pergunta qual é o item que está faltando. Então, vocês precisam ler com atenção o que a pergunta está pedindo, tá? Vocês têm tempo de responder. Vocês podem começar a fazer a prova hoje às 8h30 e vocês podem terminar de respondê-la até amanhã às 8h30. Eu não sei dizer para vocês, se vocês começarem e saírem, se vocês podem entrar de novo. Mas o que eu posso dizer, porque aí eu não sei como o AVA está funcionando, tá? É que vocês têm uma única chance de responder. Então, respondi a primeira questão, errei, eu não consigo voltar e indicar a alternativa correta. Se vocês responderam errado, ela não vai indicar a alternativa correta. Na aula que vem, no comecinho da aula, eu reviso a prova com vocês e explico, tá? Todas as perguntas vão ser baseadas na forma como vocês trabalham no AutoCAD. Então, sobre essas configurações, sobre a forma de desenhar, sobre os comandos que vocês já aprenderam, sobre a forma de salvar os arquivos. Então, se vocês quiserem, antes de começar a realizar a prova, assistir mais uma vez, está lá no AVA, se não me engano, está a aula 8, a aula gravada do dia 14 de abril, que eu revisei todo o processo de aulas, vai estar fresquinho na cabeça de vocês, todo o processo, e vocês vão conseguir responder com mais eficácia, tá? Então, cada questão vale 125 pontos, no total das 8 questões dão os 1.000 pontos. Então, depois o sistema me mostra quantos acertos vocês tiveram, e eu vou lançar as notas até daqui 48 horas, né? Então, hoje é terça, até quinta-feira essas notas vão ser lançadas lá no AVA, tá? O que eu vou colocar? Uma informação que é uma observação importante que aconteceu nessa disciplina de vocês. E ela vai valer como exemplo para quando acontecerem situações especiais conosco, tá? Eu estou abordando esse assunto agora, faltando 10 minutos para vocês começarem a prova, tá? O que aconteceu? Da mesma forma que vocês estão se adaptando às tecnologias, ao que a gente tem à disposição, nós também. Pra vocês terem uma ideia, se a gente olhar a carga horária que a gente trabalha para atender tudo que a gente precisa fazer para a gente conversar e se entender à distância, o nosso trabalho está quase triplicado.
e eu faço com muito carinho, né? É uma realidade que nenhum de nós pediu, que nenhum de nós solicitou, mas a gente tem que se adequar, né? A gente tem que ser resiliente a essas situações, né? Tudo isso em prol da saúde, da nossa família, das pessoas que a gente conhece, daquelas até que a gente não conhece, né? Por conta desse vírus aí que devastou o nosso mundo, né? Se fosse só Ribeirão Preto, era menor o problema. Então, é a primeira vez que nós soltamos prova dessa forma. Então, existe lá um comando que nós aprendemos a fazer, que é gerar essa prova de forma online, que é a forma como vocês vão responder. Vocês estão acostumados a responder esse tipo de questionário, porque aquelas atividades diagnósticas que vocês têm no AVA, elas são elaboradas sobre essa mesma plataforma. Então, a gente elabora as questões, vai alimentando as questões, e eu preciso entrar no meu sistema dizendo que ela estaria disponível a partir de hoje, às 8h30, até amanhã, às 8h30. Então, por mais que eu soltei no AVA essa atividade antes, porque eu entreguei ela, acho que no dia 21, 22 ou 23, alguma coisa assim, que era o prazo que eu tinha para mandar a prova, ela só abriria para vocês hoje às 8h30. Mas hoje, mais cedo, porque eu apliquei uma prova ontem, e eu estava conferindo a quantidade de alunos que realizaram essa prova lá no relatório. E eu entrei na prova de vocês, no relatório da turma de vocês, para conferir se estava tudo ok, e para minha surpresa, o sistema não acatou abrir o questionário de vocês só a partir das 8h30. A partir do momento que eu lancei a avaliação para vocês, ela já ficou disponível. Então, desde o dia 23, a avaliação está aberta, porque ela não... Eu tenho certeza que eu coloquei a data de entrada e de saída, mas por algum problema do sistema, ele não acatou esse período da prova, tá? Ele só acatou uma tentativa. E eu só consegui ver isso porque a hora que eu puxo o relatório, eu vi que 3 ou 4 alunos já fizeram a prova. Olharam lá, porque a prova está disponível no AVA, na aula 1, tá lá, atividade avaliativa B1. Então, algumas pessoas já acessaram, porque eu já tinha avisado que seria feito lá, e já realizaram a avaliação, tá? O que eu vou falar para vocês? Essa foi a única vez que isso aconteceu. Eu dei prova a semana inteira e na disciplina de vocês houve esse problema, tá? Eu não avisei antes e eu não vou tirar nota, prestem atenção, eu não vou tirar nota de quem já fez esses 4 ou 5 alunos que já realizaram essa prova por um único motivo. Porque eu vi que essas pessoas fizeram a prova e não divulgaram no grupo entre alunos que já estava disponível. Porque se vocês tivessem divulgado entre alunos, provavelmente a sala toda já teria feito a avaliação. E foi um problema de sistema, tá? Então, a pessoa entrou lá, realizou a prova com antecedência, encerrou e ficou quieto, tá? Mas eu vou explicar, estou explicando isso para vocês, por quê? Porque nós dependemos de sistema, assim como dependemos do software. Então, foi um problema, mas que eu não vou, pela antecedência, eu não vou penalizar quem realizou a prova com antecedência, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas o que eu vou pedir para vocês? Se nós tivermos outras atividades com esse mesmo formato, agora eu vou observar com mais cuidado, com mais frequência. Então, eu vou testar mais o programa para eu não ter esse tipo de problema. Mas se acontecer de novo e abrir alguma atividade que era para estar disponível a partir de tal data e tal horário e ela abrir antes, eu vou pedir para vocês fazerem a gentileza de me avisar, tá? E não preencher com antecedência, porque provavelmente eu vou tirar essa atividade do ar e vou colocar outra no lugar com a data correta, tá? Por quê? Porque eu consigo ver no relatório quem acessou com antecedência e preencheu com antecedência. Então, por mais que se alguém não me avisar e responder, aí sim, a partir de, não contando com a data de hoje, se alguém responder e entregar a atividade fora do prazo, aí eu não vou considerar, tá?
mesmo que seja um erro de sistema, porque agora ele aconteceu e eu estou combinando com vocês como ele vai acontecer. Por quê? Porque o nosso programa, o nosso software e a nossa forma de trabalhar na engenharia, que é uma disciplina exata, a gente tem que ser fiel a cumprir regras. Então, se a regra da avaliação é começar hoje às 8h30 e entregar até amanhã às 8h30, não é para fazer antes. Não é para entregar dia 23, não é para entregar dia 26. Se ele abriu para vocês com antecedência, vocês deveriam ter me avisado, tá? Mas, repito, como é a primeira vez que aconteceu e eu já mandei para o TI, eu não sei qual foi o motivo que ela abriu antes, mas que também não foi divulgado. Se eu tivesse falado isso para vocês no começo da aula, um monte de gente ia parar de assistir a minha aula e já ia lá fazer a prova. Então, provavelmente, e aí fica uma dica, né? Tem muita gente que nem viu que a atividade já estava aberta, porque não acessa o AVA com frequência. Se tivesse aberto o AVA com frequência, ia ver que a atividade já estava aberta, tá? Então, assim, eu não vou causar problema e nem tirar nota para ninguém, mas já estou combinando com vocês que se a gente tiver problema para frente, continua valendo a regra do horário. E eu estou avisando por fim isso porque vocês vão começar a fazer a prova daqui a pouco, daqui 6 minutos, tá? Vocês têm disponibilidade de fazer a atividade. É para ela se encerrar até as 8h30 de amanhã. Quando o sistema acata essa data, quando for 8h31, ele já não aceita que ninguém preencha a atividade avaliativa. Como não entrou no sistema da disciplina de vocês, eu ainda não sei se amanhã, depois das 8h30, essa atividade vai fechar. Eu acredito que não vá. Mas eu repito, os relatórios, eles são claros, ele mostra o horário que a pessoa começou, o horário que ela terminou a atividade. Então, se atentem no horário, porque ela vai começar daqui 5 minutos. Repito, quem fez antes, eu não vou tirar nota, tá? Porque não foi culpa de vocês. Mas já estou avisando agora que ela só vai valer para entregas até amanhã às 8h30. Então, se chegar lá uma avaliação 8h31, 8h32, 8h35, no dia seguinte, por mais que entregou e por mais que tenha tirado 1000, vai ficar com 0. Não vai ficar com 0, né? Porque 0 é diferente de ausente. Vai ficar como ausente. Aí, nesses últimos minutinhos, eu vou explicar para vocês. Quem realiza a prova e tira 0, não acerta nenhuma das 8 questões, você zera a prova, seja ela online, seja ela presencial. Aí a sua nota vai ser 0. Você não consegue repetir essa prova, tá? Você fica com 0 na avaliação. Quem não vem para a prova, quem não vai preencher essa prova online e não compareceu no período disponível para fazer a avaliação, ele vai ficar como ausente. E como ausente no sistema, abre a chance de vocês realizarem a segunda chamada lá no fim do semestre, tá? Então, se alguém não realizar a prova, não entregar até as 8h30 ou entregar depois, vai ficar como ausente, tá? Então, já estou avisando que se o meu sistema não travar 8h30 de amanhã e alguém entregar depois, vai ficar considerado como se não tivesse feito a prova, tá? Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês podem ir saindo devagarzinho, a nossa aula termina agora às 8h30, eu encerro a gravação e encerro a prova. Eu vou fazer outra atividade aqui, que eu tenho que corrigir a prova de ontem, né, da outra turma, que encerra agora às 8h30 de hoje, e vocês vão entrar no AVA, unidade 1, né, seção 1.1, na aba A aula, vai ter lá o link para realizar a atividade avaliativa do primeiro bimestre. Clica no link e vai abrir o questionário com as 8 questões, com uma única tentativa. Se tiver sobrecarregado o sistema, se vocês não conseguirem acessar o AVA, como as provas estão começando às 8h30, pode ser que o AVA sobrecarregue. Igual quando vocês deixam para fazer na última hora as atividades e aí o AVA trava, não se desesperem. Vocês têm até às 8h30 de amanhã para entregar essa atividade pronta, tá? Que é a prova. Então, se alguém tiver com problema de acesso, tenta amanhã mais cedo, num horário que não é muito congestionado, no horário
do almoço, de madrugada, no horário que for melhor para vocês, vocês vão ter 24 horas para responder a atividade avaliativa, tá? Aí amanhã, quando for 8h30 da noite, mesmo que o meu sistema não trave, eu tiro o relatório, ele já gera as notas, e aí eu lanço as notas amanhã para vocês, tá? É dessa forma que vai acontecer. Então, quem quiser, faltam 2 minutinhos, já pode ir saindo devagar. Agora, às 8h30, eu encerro a aula. Logo, hoje à noite, se a aula for disponibilizada, né? Porque eu dependo dessa gravação ficar disponível no meu programa aqui, ou no máximo amanhã cedo, eu disponibilizo a gravação de hoje para vocês, para acertar esses últimos detalhes. Vocês vão realizar a atividade. Semana que vem, no início da aula, eu falo das alternativas corretas para vocês, e nós continuamos a aula, e aí eu vou dar informação se vai ser a nossa última aula aqui remota, e vamos ter que esperar voltar às aulas, ou se a gente vai continuar fazendo as aulas nessa plataforma. Vai depender das resoluções do MEC que eu vou conversar com os coordenadores, tá bom? Obrigada, gente, boa prova para todos. É uma atividade que não é complicada, quem acompanhou as minhas aulas vai fazer com tranquilidade, tá? Se atentem, leiam com atenção a questão e respondam. Boa prova e até semana que vem, tá bom? Podem ir saindo aí devagarzinho, e se quiser já realizar a prova, já pode realizar. Depois eu acho lá no meu sistema a hora que cada um entregou a atividade, tá? E aí, para a semana que vem, vocês vão estar com o arquivo template de vocês atualizadinho, aberto, para a gente começar um novo projeto, provavelmente para a semana que vem, com outros comandos, com outras informações do CAD que vocês ainda têm que aprender, tá bom? Vou encerrar a gravação e boa noite para todos. Boa prova.